Como é que você Tudo bem, está? Carol? Tudo Tô bem, ótimo. obrigada pelo convite. Eu que agradeço você participar dessa live aqui junto comigo hoje à tarde, para a gente Ah, com falar de certeza. abuso sexual. Isso, é uma honra, viu, Lena? Admiro demais seu trabalho. Tenho visto os teus vídeos também, estou sempre te seguindo aqui no Instagram, então estou super feliz. Não estou no Brasil, eu estou no período de férias aqui, chego em janeiro do Brasil, mas fiz questão de estar nessa contigo. Ai, que ótimo. Fiquei muito feliz que você aceitou, não é? A Carol, para quem ainda não conhece, a Carolina Arcari, ela é autora deste livro, que é o Pipo e Fifi, que é um livro que ela escreveu para ensinar às mães, aos pais, aos educadores, ensinar para a criança como a criança se prevenir do abuso sexual. E essa conversa nossa hoje é exatamente sobre esse tema, que é um tema, né, tão difícil, um tema tão delicado, porque a gente falar de abuso sexual é falar de um crime. E o que a gente não quer pensar como pai nem mãe é que nossos filhos possam passar por um crime como esse. E o que a gente mais quer é que eles se protejam, que eles sejam protegidos. Mas, para que eles possam se proteger, a gente não adianta negar, porque quando a gente nega, a gente não aprende sobre o que de fato acontece, né? A gente não aprende sobre como ajudar os nossos filhos a identificar que eles podem estar numa situação de risco, a gente não aprende a identificar que pessoas, né, de fato são ameaçadoras para os nossos filhos, a gente não vai entender o que a gente pode fazer como pai ou como mãe para ajudar os nossos filhos a se proteger de um abuso sexual. E muitas vezes, quando a gente nega, a gente fica achando que se a gente negar, isso não vai acontecer com os nossos filhos. Mas infelizmente não é assim, né? O que vai proteger o seu filho não é a gente achar que sem falar, se a gente não falar sobre o assunto, a gente está protegendo eles. Aquele fato não vai acontecer. Não, o fato pode acontecer, porque o abuso sexual, ele não tem uma, como é que eu diria? Ele não tem uma escolha de, vai acontecer nesta classe social, nesta outra, ou naquela, ou com a criança, ou com o adolescente, ou com o adulto, ou com... Enfim, ele pode acontecer e principalmente quando a gente se encontra numa situação de vulnerabilidade. Portanto, a gente se fortalecer para evitar que isso aconteça, esse é o meu propósito aqui hoje, junto com a Caroline, para a gente trabalhar isso com vocês. Então, antes de começar, né, e para mostrar para vocês que de fato um abuso sexual acontece, eu vou mostrar aqui para vocês o panorama, né, do abuso sexual aqui no Brasil. A gente tem aqui um gráfico, que é um gráfico... Cadê? Deixa eu achar aqui meu gráfico. Que é um gráfico que foi publicado, né, no site G1, onde ele mostra para a gente esse dado. E é importante para a gente entender... Deixa eu achar aqui. Ai. Que é um dado que mostra para a gente aí como que está, né, a questão do abuso sexual no Brasil. E a gente vai ver que 33,7% dos abusos sexuais que acontecem, eles acontecem com criança. Que 39%, ou seja, quase 40% dos abusos sexuais que acontecem com adolescente. Então, veja, é um índice muito alto. A gente precisa olhar para isso com muito mais cuidado. E mais, que desses abusos sexuais, quase 70% dos abusos sexuais que acontecem na residência das crianças ou dos adolescentes, quase 70% é com criança e quase 60% com adolescente, 58% com adolescente. Ou seja, a maior parte dos abusos sexuais que ocorrem nas residências ou com pessoas que são próximas dos familiares.
Mas isso a Caroline daqui a pouco vai falar um pouquinho para a gente sobre essa questão do perfil desse abusador sexual, né? Então, o que eu queria trazer, assim, de uma maneira mais geral, né, é que existe esse quadro, e mais, né, que em geral, esse abusador, ele é do sexo masculino, mas não só do sexo masculino, a gente também tem casos, a gente também tem aí notificações de mulheres que também abusam de crianças e abusam de adolescentes, né? E nós temos também que dentro das vítimas, as vítimas do gênero feminino, ou seja, as meninas, elas são mais abusadas sexualmente do que os meninos. Então, 74,2% das meninas são meninas e 25,8% são meninos. E isso quando a gente fala de criança. E quando a gente fala de adolescente, cai bastante o número de meninos, mas não quer dizer que não aconteça também com os meninos adolescentes. Mas aí ele baixa para 7,6% dos casos são com meninos adolescentes e 92,4% dos casos são com as meninas adolescentes. Então, gente, muito cuidado, né? A gente precisa ter na nossa educação sexual e no formato como a gente lida com os nossos filhos, para que a gente, de fato, possa conseguir protegê-los de um crime como esse. E aí, já que eu comecei, Carol, fazendo esse panorama, né? Eu queria que você abrisse contando para a gente um pouco mais sobre essa realidade, né? Que, de fato, como é que você tem visto, né, esses casos de abuso sexual que acontecem aqui no Brasil, e já que você está fora, se você tem alguma notícia, algum parâmetro diferente, né, com outros países, se a gente está mais ou menos, né, como é que a gente está lidando, né, com esse tipo de situação, quem é esse abusador e como que a gente pode lidar com ele, né, e preparar nossas crianças. A gente vai conversando devagarinho. Eu joguei logo 4 perguntas, mas vamos começar com o perfil. Ok, se eu esquecer de alguma coisa, você vai resgatando aí, Helena. Pode Ok. mandar as perguntas. Você apresentou os dados do Ministério da Saúde, né? Eles são dados de 2011 até 2017. Realmente dá para a gente ter uma ideia, né, de como esse fenômeno se apresenta no nosso país, no Brasil. E realmente é isso. Esses dados mostram que nós, principalmente familiares, nós não temos muita noção de como é comum a violência sexual. Muitas vezes a gente vê na mídia, normalmente para a mídia vão casos que chamam mais atenção, casos em que a agressão física, muitas vezes até seguida de morte, né, do assassinato da criança, acontece. Então a gente acaba construindo uma noção distorcida do que é violência sexual. Eu acredito que é importante, a primeira coisa, a gente falar o que é violência sexual. Porque faz mais ou menos 5 anos que a gente tem falado mais sobre isso, que a mídia tem trazido com maior qualidade os debates sobre violência sexual contra crianças e adolescentes. Mas por muito tempo as campanhas fizeram com que o senso comum construísse uma imagem do que é violência sexual e que se afasta do que realmente acontece. A primeira delas é as pessoas pensarem que violência sexual se resume ao contato sexual, quando há penetração, né? Tinha até uma campanha, uma das primeiras campanhas do Disque 100, cujo slogan era: sexo com crianças é crime, Disque 100 para denunciar, né? Então, todos os atos que também são considerados pela legislação como violência sexual acabavam passando despercebidos e ainda passam despercebidos. É possível ter violência sexual sem contato físico e muitas vezes as pessoas deixam de denunciar, elas deixam de perceber, de ter um olhar mais apurado, justamente Dá um exemplo, porque... Carol. Dá um exemplo de uma violência sexual que não tem um contato físico. Certo. Então, a gente pode classificar violência sexual com contato físico e sem contato físico. Violência sexual é o uso do corpo da criança de atividades sexuais para satisfação desse adulto ou até um adolescente mais velho, né? E que por essa hierarquia, né, em que o adulto ou adolescente mais velho vai ter um poder sobre a criança, isso vai fazer com que
essas pessoas vulneráveis, né, não tenham noção do que está acontecendo, não tenham noção da consequência do abuso. Então, o abuso sem contato físico, ele pode acontecer, por exemplo, mostrando filme pornográfico para criança, muitas vezes não há toque, mas só o fato de mostrar um material, seja imagem ou filmes pornográficos, que normalmente o abusador faz isso para dessensibilizar a criança, para colocá-la num universo erótico adulto, né? Não teve o contato. Isso não quer dizer que não teve violência sexual. As abordagens nas redes sociais, então, a partir dos 13 anos já é possível ter um perfil no Facebook, né? Então, existem muitas abordagens, às vezes o abusador mora, né, super longe, está lá em outro estado, mas faz propostas. Eu tive uma aluna, na época, ela tinha exatamente essa idade, ela estava com perfil no Facebook, e esse abusador, a gente fez a denúncia e nunca foi rastreado, a gente não sabe de onde era essa pessoa, mas ele mandava propostas para ela. Primeiro estabeleceu o vínculo, né, dizendo que ela era bonita, que as fotos chamaram atenção, e depois que eles tinham um certo vínculo, ele fazia propostas. Se ela mandasse foto de tal parte do corpo, ele depositaria créditos no celular dela, né? Havia até uma troca ali. E para o adolescente, né, o que é mais interessante? Eles querem acessar lá aplicativos, YouTube, né? Para ela via isso como uma vantagem e não percebia que era violência sexual. Então, veja, não teve contato, mas houve crime, né? Então, comentários maliciosos, comentários eróticos com a intenção de despertar o interesse da vítima, observar a vítima. Às vezes isso acontece na dinâmica familiar, até porque a maioria dos abusadores estão dentro de casa, mas tem abusador que se excita ao olhar a criança tomando banho, se vestindo, então ele passa a espiar. Ou então mostrar o próprio corpo, né? Que isso é uma das fases também do processo de dessensibilização. Passa a andar... Carol, Pode falar. O Instituto Kaplan teve uma época que ele tinha um serviço que se chamava SO Sex. E nesse serviço, os adolescentes ligavam para a gente para tirar dúvida, conversar, né, saber informações. E uma vez, um adolescente de 14 anos, ele conversou comigo que a mãe dele, todas as noites, quando ele estava dormindo, ela ia lá e ficava observando os genitais dele. E você veja a dificuldade. Ele dizia assim, Lena, eu fingia que eu estava dormindo para não deixá-la constrangida. Mas isso é uma violência sexual, né? Pelo que você está aí colocando. Então, sim, exatamente. E interessante esse caso, né, que envolve uma mulher, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, quem são esses autores da violência, né? Mas é isso mesmo, acho que a primeira coisa, o primeiro passo é a gente entender o que é a violência sexual, que ela pode acontecer sem contato físico. Com contato físico, não só a conjunção carnal, legalmente a gente chama de conjunção carnal, a penetração pênis-vagina, e a gente chama de atos libidinosos, né? Tanto a penetração pênis-boca, penetração pênis-ânus, a gente chama de atos libidinosos, junto com várias outras coisas. Por exemplo, tocar no órgão genital da criança, né? Masturbação mútua, os beijos maliciosos, os toques no bumbum, nas mamas, né? Tanto dos meninos quanto das meninas. Então, tudo isso é violência sexual. E para quem está curioso também, quer se aprofundar um pouco, a gente tem no Código Penal um capítulo chamado Crimes contra a Dignidade Sexual. E lá tem, né, todos os nomes de todos os crimes e o que eles significam, né? Então, acho que como primeiro passo é importante a gente saber disso. O segundo ponto, Lena, e é uma coisa muito importante, a gente tem que desconstruir também aquele mito de que o abusador é aquela pessoa mal vestida, com uma cara estranha, né? Que normalmente é retratado nas campanhas como um monstro, como uma figura ameaçadora, e normalmente não é. A maioria dos como casos alguém não é. nojento, né? Eu sempre brinco nas minhas formações, aquele famoso homem do saco, né? Eu não sei se no Brasil todo tem esse nome, mas lá no Sul, porque eu nasci em Curitiba, lá no Sul, às vezes os adultos, para disciplinar a criança, falavam, olha, se você voltar tarde para casa, o homem do saco vai te pegar. Então, o homem do saco é aquela figura, né, que é um estranho, esquisito, mal vestido,
né, que não tem higiene, que claramente a criança vai identificar que poderia ser uma pessoa do mal, né? Mas o abusador é alguém de dentro de casa. Os maiores denunciados no Brasil são pais e padrastos, né? E isso é uma tendência nos dados mundiais. Pais e padrastos são os maiores denunciados, seguidos de tios, avós, cunhados, e a gente tem uma pequena porcentagem que são abusadoras mulheres. Mas a forma como esse abusador se aproxima da criança é diferente do que a gente construiu pelo senso comum. O abuso sexual não é aquela ação pontual em que se pega a criança à força pelo braço e a criança resiste, chora, fica assustada. Se fosse assim, os abusadores não conseguiriam abusar por tanto tempo. Quando uma denúncia chega, seja pelo Disque 100, no serviço, na delegacia, no conselho tutelar, na maioria dos casos, essa criança já está sendo abusada há semanas, meses, anos. Como que isso funciona? O abusador, ele estabelece um vínculo de confiança, tanto com a criança quanto com a família dela. Então, o que a gente chama de fase de sedução. O adulto se aproxima da criança de modo a tornar o toque interessante. Ele é um adulto que brinca, que ouve a criança, que dá presentes, que dá colo, carinho. E claro que isso que a criança entende como carinho é exatamente nesse processo que ele se aproxima de modo a tocá-la nas partes íntimas. Então a criança já não sabe mais o que é afeto, o que é amor, o que é atenção e o que é abuso. Porque é progressivo, não é de um dia para o outro que vai cometer um ato com penetração, conjunção carnal, não é assim. Ele começa tocando a criança, ele vai conquistando a criança e seduzindo até o ponto dela ter uma confiança nele. Isso, e ela desenvolve afeto, ela desenvolve uma dependência emocional, porque aquele adulto passa a ser uma pessoa extremamente importante para ela. E uma coisa que todo adulto tem que saber, quando o abusador toca a criança, vai tocar nas partes íntimas, ele toca de forma gentil, ele não toca para provocador. E isso é muito confuso para a criança. Por quê? A gente costuma ensinar a criança a se proteger falando que violência é algo que dói. Então, quanto mais nova a criança, mais concreto para ela é esse conceito de violência. Então, ela vai lembrar de um beliscão, de uma palmada, de algo que deixa uma ferida, um roxo, sangue. Para ela, isso é violência. É algo que causa dor. Mas a violência sexual, o abusador se aproxima da criança e quando ele toca, ele, na verdade, vai causar prazer. E é aí que está a forma com que ele manipula o comportamento da criança para que ela se cale. Porque ela passa a se sentir culpada, porque o corpo dela reage. O corpo dela reage. Se o menino é tocado no pênis, ele tem uma ereção, mesmo que aqui ele não queira, ele entenda que é violência sexual, mesmo que nos sentimentos ele não queira, o corpo dele reage, porque é fisiológico. Então a criança passa a se sentir extremamente culpada. Muitas vezes por não querer o abuso, às vezes ela até já participou de campanhas, entende que aquilo é abuso, mas ela acha que fez parte daquilo. E se sente culpada por ter sentido uma coisa gostosa, porque o corpo vai reagir ao prazer, ele vai reagir com prazer, mesmo que ele esteja somente físico, e haja uma confusão emocional da criança. Por isso que é tão importante. Se essa criança ela está num ambiente familiar, onde a conversa sobre sexualidade não existe, ou qualquer tipo de fala sobre esse assunto, foi negado, foi castigado, isso, como é que isso vai afetar essa criança, né? Ou seja, ela não vai encontrar empatia se ela já está vivendo um processo de culpa. E trazer isso à tona para os pais, ele vai precisar ter uma confiança muito grande nessa mãe, nesse pai, para poder conseguir se colocar, né, Carol? Exatamente, Helena. As pesquisas já mostram que as crianças que não têm educação sexual, elas estão mais vulneráveis de fato. Porque para uma criança verbalizar que, sei lá, o titio tocou no bumbum dela, que alguém fez alguma coisa, tocou nas partes íntimas, tocou nas partes privadas, ela precisa ter um vocabulário, ela precisa saber sobre essas partes do corpo, ela precisa não ter o constrangimento para falar sobre isso. Então, se você não fala sobre sexualidade
né? Como vivência saudável, aquele corpo que é também um corpo que recebe, sente prazer, tem desejo. Se você não fala dessa Que é um sexualidade corpo saudável, cuidado, que não é que mesmo que ela não queira sentir, isso ter que se tocar, pode até dar uma sensação gostosa, mas que isso é. não era para ser feito, né? Exato. Então, se a criança não tem esse espaço para dialogar, é muito mais difícil para ela pedir ajuda em relação à violência sexual. É difícil para ela detectar a diferença dos toques, o que é um toque saudável, que realmente é afeto, é carinho, do que é um toque abusivo. É difícil para ela falar, porque ela vai ter vergonha, né? Então, se não é um ambiente que tem esse espaço de diálogo, as pesquisas já mostraram que a criança que não tem educação sexual responsável, de qualidade, ela está mais vulnerável. Crianças que passaram em algum momento por programas de educação sexual, que sabem sobre o corpo, sabem os limites, sabem dar nome para as partes íntimas, vulva, pênis, ou que seja o apelido, né? Não tem problema. O ideal é que não seja o apelido, mas desde que exista, se a família se sente mais confortável, pode ser a pepeca, o pipi, enfim, as crianças que sabem essas coisas básicas, elas podem estar até 6 vezes menos vulneráveis à violência sexual. É o que as pesquisas mostram em estudos das ferramentas que as crianças têm, que se chamam ferramentas de autoproteção, e que podem auxiliá-las, tanto a detectar precocemente, né? Porque se a violência sexual é uma progressão, se ela detectar nas primeiras abordagens, é mais fácil ela pedir ajuda, quanto ela ter ferramentas para identificar essas pessoas de confiança. Então, E é você traz fato um que... ponto, você traz um ponto interessante, porque se esse processo, que o nome já diz, é um processo, não é um ato invasivo, imediato, se essa criança ela tem essa possibilidade de ter com quem conversar, e à medida que ela começa a perceber, ainda há tempo da criança pedir ajuda antes mesmo que ela sofra de fato uma violência física, né? E Exatamente. isso é muito importante para as mães e para os pais terem essa consciência do quanto que o fato da gente poder conversar sobre sexualidade com os nossos filhos pode criar um contexto muito mais empático, né? Um contexto muito mais acolhedor para que essa criança, qualquer sinal, qualquer coisa que ela perceba, chegar ali e poder contar com o pai ou com a mãe numa situação como essa. Exatamente. A prevenção primária é isso, né? As famílias também saberem, né, os responsáveis pelas crianças, o que é essa violência sexual, que ela é progressiva e que é possível a gente detectar sinais também no comportamento da criança. É muito difícil elas verbalizarem. A criança abaixo dos 6 anos a gente costuma detectar por meio das brincadeiras, que acabam sendo muito sexualizadas, do comportamento, a masturbação compulsiva, a maneira como ela brinca com bonequinhos ou desenhos, né? Ou apatia, abandona antigos hábitos de brincar. Então, abaixo dos 6 anos é ainda mais difícil detectar, mas se a gente tiver um olhar mais apurado, entender que esses comportamentos podem vir em conjunto e começar a observar também a relação da criança com algum adulto, seja dentro de casa, da convivência dela, nós estaremos mais habilitados para fazer a denúncia ou ajudar a criança já nessas primeiras abordagens do abusador, né? Uma outra Acho que a gente coisa, só antes de você né? passar para um outro ponto, uma outra coisa que eu percebi é que uma das maiores dificuldades das famílias também é de ouvir a criança, né? E eu até conto uma história, eu fiz um artigo essa semana que eu publiquei sobre prevenção de abuso sexual, e eu até conto uma história de quando eu era criança e que tinha um amigo do meu pai que ia em casa e dava aqueles beijos lambuzados e a gente saía correndo e não queria cumprimentar. Mas a minha mãe, ela insistia, não, vai lá, vocês têm que cumprimentar. Então, até que ponto, né, esse rigor com a etiqueta ou com ter que cumprimentar determinadas pessoas, a gente deixa de ouvir um sinal que o nosso filho ou a nossa filha pode estar ali dizendo, ó, não quero. Se ele vinha sempre cumprimentando aquela pessoa e de repente ele começa a ter um comportamento diferente, bota atento nisso, né? Como diz aqui no Nordeste. Bota atento nisso porque alguma coisa pode estar acontecendo, né?
Exatamente. Os adultos precisam também auxiliar, não é só, por exemplo, Pipi Fifi é uma ferramenta de autoproteção. A gente vai ensinar a criança. Para quem não conhece, Isso, esse é o isso livro aí. da Caroline Arcari, ela escreveu para ensinar as mães e aos pais e os educadores a ensinar a criança a se prevenir de um abuso sexual. Isso mesmo. Então, Pipi Fifi é uma ferramenta. A gente lê para a criança, o ideal é que essa leitura seja feita várias vezes, porque também em cada faixa etária, em cada momento da vida, a criança vai ter uma percepção diferente sobre essa história. Mas só isso não tem uma efetividade tão grande. Os adultos têm a responsabilidade de criar um ambiente seguro. Então, a gente cria um ambiente seguro se informando sobre isso, tendo comportamentos que facilitem também e deixem a criança menos vulnerável. Se a gente força a criança a abraçar parente, a beijar estranhos, a sentar no colo do Papai Noel, que a gente está bem nessa época agora, né? Não vai adiantar depois ler o Pipi Fifi e falar, olha, você pode dizer não quando não quiser ser tocada. Será mesmo? Se ela é obrigada a dar abraço no tio, a beijar a mão do vô para dar benção, né? Porque a gente tem essa questão cultural. Se a gente obriga a criança e depois fala que o corpo é dela, a gente não está sendo coerente, né? Exatamente. Carol, mas aí eu vou deixar meu filho ser mal educado, então se ele não quiser cumprimentar, ele não vai cumprimentar? Olha, é muito importante a criança ser simpática, sim. Isso faz parte das habilidades sociais. Agora, ela pode dar um abraço, ela pode dar um beijo, ou ela pode dar um beijinho de longe, ela pode dar oi assim, ela pode falar, e aí, tudo bem? Ela pode estender a mão. Com a cabeça. E aí, valeu? Porque nós adultos também, quando a gente não quer, a gente tem as formas de cumprimentar, né? A gente pode dar um oi, opa! E a criança precisa dessa liberdade. Porque senão não vai funcionar você querer ensinar autoproteção e ao mesmo tempo forçá-la. Existem sim essas questões culturais. Eu estive em São Carlos e lá eu atendi a comunidade, também comunidade rural, lugares mais afastados. E os pais me relataram, Carol, é muito difícil porque às vezes a gente tem as pessoas mais velhas, os idosos, que vêm de uma cultura em que pedir benção, beijar a mão, né, é um sinal de respeito. E um dos avós, um avô que estava lá, ele tinha mais ou menos 70 e tantos anos, e foi fantástica a fala dele. Depois que ele ouviu a palestra, ele falou assim, Carol, eu vou fazer uma reunião, ele falou, eu vou fazer uma reunião lá em casa, porque a gente realmente tem que mudar isso, né? Se é para o bem da criança, eu abro mão da minha benção, então. E eu achei isso maravilhoso, porque é uma questão da gente tensionar isso, trazer, sabe? Vamos ver o que é melhor para a criança. Será que realmente isso é tão necessário? Será que existem outras formas de pedir bênção? Será que as crianças estão se sentindo confortáveis em fazer isso? Então é possível a gente providenciar essas mudanças e conversar entre os adultos, não ter vergonha, né? Tem muita gente que fala, ai, como é que eu vou falar, né, para o tio da criança que ela não gosta de beijar? Falar, olha, ela é assim, cada criança é de um jeito. Eu falei para ela que ela pode ter outras formas de cumprimentar e eu acho que é importante todos nós respeitar. Né? Então, realmente, isso demanda uma mudança na dinâmica familiar. Porque culturalmente o brasileiro tem essa coisa de chegar junto, de abraçar, de beijar, e daí fica, dá dê um beijo, abraça, pega, não, vai nada. E a criança precisa, de fato, ter vontade, né? Ter vontade, vai lá e dar um beijo, mas se ela não tiver vontade, vamos respeitar. Pode, no máximo, eu acredito, perguntar para essa criança por que você não quis dar o beijo. Né? Perfeito. O que ela tem para dizer a esse respeito? Claro, claro. Perfeito, Helena. Eu acho que o diálogo ele tem que estar mediando tudo isso, né? Nós temos que perceber essas incoerências, porque nós adultos acabamos, sim, fortalecendo essa vulnerabilidade quando a gente faz isso, quando a gente força a criança, quando a gente não ouve. Muitas crianças tentam contar para alguém e alguém desqualifica a fala delas, né? Eu falo, da onde você inventou essa mentira? Exatamente. Existe esse mito também, Helena, de que a criança mente sobre abuso sexual. Na minha experiência, que está bem conectada com as estatísticas também, menos de 3% dos casos a criança está mentindo.
né? Então, se a gente colocar na balança 97% de chances de uma criança estar falando a verdade se ela relata alguma coisa. Então, a gente tem que levar isso em conta. E se uma criança contar, acreditar. Esse é o primeiro passo, né? Então, a gente tem que desconstruir esse mito de que é muito fácil a criança mentir. Não é, tá? Inclusive, se uma criança, existe aí uma implantação de memória, né? Às vezes, algum parente coloca essa memória na criança. Um bom profissional logo detecta, né? Porque a violência sexual, ela é uma dinâmica muito complexa. Não é simplesmente falar para a criança, né? Ah, fale que fulano tocou. Uma criança que tem uma história de violência sexual, normalmente as abordagens são muito variadas desse abusador. Então, um bom profissional detecta, assim, nas primeiras conversas. Então, esse mito tem que ser abandonado. É muito provável que essa criança esteja falando a verdade se ela busca ajuda. Que legal. Muito bom. E me fala um pouco agora, Carol, por que que você resolveu escrever o Pipo e Fifi? A Pipo e Fifi foi uma caminhada interessante, porque eu não pensava em ser escritora, e hoje essa é a minha profissão, né? Eu sou pedagoga, e eu morei 15 anos em Goiás, e lá eu fui diretora de um projeto de um projeto social chamado Escola de Ser. Foi um projeto que existiu por 10 anos, atendia crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social da periferia dessa cidade, uma cidade de 200 mil habitantes no sudoeste goiano. E trabalhando com as crianças, a gente tinha aulas e oficinas de educação sexual, e nós percebemos que não tinha uma ferramenta que falasse de forma honesta, didática e simples o que é violência sexual. Então eu comecei a construir, pensar nisso, né? A minha ideia não era ser escritora, não era ir para a arte da literatura, mas acabou sendo Mas necessário. inevitavelmente a gente acaba caminhando, né, para esse lado, exatamente porque falta ferramenta, falta bibliografia, falta Exatamente. com Ferramenta contexto, ferramenta didática para a gente poder abordar esse tema, porque é muito delicado, né? E você trabalhou com isso, né, Helena, de produzir materiais. Eu conheço os materiais da Kaplan e são maravilhosos, os jogos, as estratégias, então é isso. E Pip Fifi, ele surge exatamente para ser esse material de qualidade, para o adulto também aprender, né, com o livro, e nessa dinâmica de trazer esse assunto de forma palatável, de forma lúdica, acabou fazendo muito sucesso, até porque eu também deixei o arquivo aberto. Qualquer pessoa tem acesso, né, ao Pip Fifi. E essa também eu acabei abrindo uma editora, porque eu não quis assinar nenhum contrato e dar os meus direitos autorais para alguma empresa. Então eu abri a minha própria editora para que esses conteúdos fiquem sempre à disposição. Quem quiser comprar, compra. E quem não puder comprar e quiser acessar os nossos vídeos, o PDF e utilizar de qualquer maneira, continue utilizando, né? Então, Pip Fifi nasce disso, depois vieram outros livros, tem Gogô, de onde vêm os bebês. Em janeiro a gente vai publicar Cacau, que é uma capivara que vai falar sobre consentimento, exatamente sobre isso que a gente está falando, Lena. A Cacau é uma capivara que gosta de abraçar todos os amigos. Então, ela aprende que não são todos que gostam ou que querem ser abraçados, e ela vai aprender como identificar o que é consentimento. Né? O que é o sim, o que é o não, como que a gente percebe que uma pessoa não está afim de um toque, e como ela também aprende a se proteger. Então, eu adorei escrever esse livro, estou super empolgada, porque eu também acho que é um tema muito necessário. Né? Nós, adultos, às vezes, não sabemos o que significa consentimento. Não é à toa que a gente tem aí no Brasil uma mulher estuprada a cada 11 minutos. Né? E muitos desses casos também envolvem estupro marital, ou seja, dentro de uma relação, a mulher se sente obrigada, ou o companheiro acha, né, que se ela está cansada, mesmo assim pode rolar, né? É só ela virar para o lado e ele faz o serviço. Então, assim, a gente ainda tem uma cultura que é muito abusiva, né? E nós precisamos trabalhar nessa prevenção. Já que você falou disso, pode falar. Já que você falou disso, eu queria que você trouxesse, a gente aqui aproveitando, né, esse espaço, que você falasse um pouco, porque
quando a gente estava conversando, você colocou uma coisa que eu achei muito interessante, que foi o fato de que abusadores são educados, aliás, tem uma educação que pode levá-los a ser um abusador. Então, aqui, aí eu fiquei pensando, puxa vida, a educação sexual é uma coisa tão necessária, porque do mesmo jeito que a gente prepara uma criança para que ela possa se proteger de um abusador sexual, a nossa educação também pode levar uma pessoa a se tornar um abusador sexual. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse contexto. Sim. As pessoas costumam utilizar o termo pedófilo para se referir a qualquer autor, né, da violência sexual, ou usar o termo pedofilia para se referir à violência sexual em si. Então, a gente sempre vê no jogo pedófilo preso. A violência sexual infantil, né? Isso, exatamente, contra a criança, né? Mas o fato é que pedofilia, o termo pedofilia, a gente roubou esse termo da área clínica e a gente usa de um jeito bastante errado. Pedofilia é o nome de um transtorno de preferência sexual. Inclusive, existe um CID, que é o Código Internacional de Doenças, né? Então, pedofilia não é o nome do crime. Você pode procurar em qualquer legislação nossa, você não vai achar um crime chamado pedofilia. O nome do crime é estupro de vulnerável. Ou pode ser exploração sexual, ou pode ser satisfação da lascívia de outra. Então, tem os nomes na legislação. Os nomes bem chiques, né? Exatamente, o juridiquês, né? Mas pedofilia não é o nome de um crime. Pedofilia é o nome de um transtorno de preferência sexual. De todos os casos, 10% apenas são cometidos por pedófilos, ou seja, pessoas que têm esse transtorno, né? E que precisam de tratamento e que têm um diagnóstico, porque esse diagnóstico tem que ser feito por psiquiatra, enfim. Normalmente o pedófilo ele abusa de crianças de fora do seu ambiente familiar, tá? Ele tem muito mais vítimas do que um abusador ocasional. O abusador ocasional, ele já se refere a 90% das denúncias. Ele não tem transtorno nenhum, tá? Por isso que a gente não pode chamar todo crime de pedofilia e todo autor de violência de pedófilo, porque aí a gente joga tudo para a área clínica, como se todos fossem doentes e não são. O abusador ocasional, ou seja, 90% dos autores, eles abusam porque querem, porque são autorizados socialmente, porque aprenderam, porque a vida deles e a cultura onde eles estão inseridos autorizaram esse tipo de violência. Normalmente, o abusador ocasional, diferente do pedófilo, ele tem relações sexuais com pessoas adultas do mesmo nível de maturidade, tem relacionamentos, tem prazer com outros adultos, mas também exercem essa atividade sexual com a criança, e eles não sentem somente prazer sexual, é também o prazer de exercer poder sobre alguém. Tá? Quando um pai abusa da filha, normalmente ele tem prazer tendo relações sexuais com a mãe, com a sua companheira, mas ele também abusa das filhas, ou até de meninos, tá? Meninos também são abusados, porque é uma relação de poder. E os abusos acontecem, na maioria das vezes, quando esse adulto se sente humilhado, quando ele perde o emprego. Então, essa relação de poder ela é muito forte, tá? A nossa cultura autoriza os abusadores. Não é que esse abusador é ensinado desde pequenininho, não é que alguém vai ensinar isso, mas são vários elementos da nossa cultura, da nossa sociedade, que vão autorizando progressivamente. Então, veja só, um menino que sempre ouve assim... Se a gente pegar, por exemplo, agora já não é mais tão comum, mas na minha época era muito comum, por exemplo, a gente via a famosa brincadeira do troca-troca. Ou seja, que muitas vezes eram homens mais velhos, né, que faziam brincadeiras sexuais, ou seja, transavam com meninos mais novos, em troca de bala, em troca de... A mesma coisa, né, que você estava falando aqui há pouco. E isso era considerado uma atividade natural, entendeu? Era comum. Todos os meninos, por volta dos seus 10, 11 anos, sei lá, passavam quase que por esse tipo de experiência que se brincava chamando de troca-troca, entendeu? E
e era naturalizado, né? Um Exato. tipo de abuso. Então, às vezes, a gente tem comportamentos no nosso dia a dia que são Uhum, abusivos ou que se caracterizam como um abuso sexual, e o sim. próprio abusador nem tem consciência da violência que ele está praticando. Uhum, Porque um sim. homem mais velho, eu pego aqui no Nordeste, né? Porque agora eu estou morando aqui em Maceió, né? Então, Ah, que legal. aqui no Nordeste, por exemplo, é muito comum você pegar homens mais velhos que têm relacionamento com meninas de 11, 12 anos, 13, e que eles Uhum. acham que isso é muito natural, entendeu? É naturalizado, né? E não deixa de É ser crime. naturalizado. E realmente é isso. Por isso que a gente tem que fortificar as políticas públicas, a gente tem que falar sobre isso. Né? A educação sexual também ensina para o menino o que é consentimento, ensina a legislação, né? Porque durante muito tempo isso foi tolerado. A gente é o quarto país do mundo em número de casamento infantil. Né? Ou seja, homens mais velhos que estão casados com meninas abaixo aí dos 16 anos, né? Elas têm filhos, elas acabam saindo da escola e elas acabam entrando também num processo abusivo, tendo que cumprir as tarefas domésticas, cuidar desses filhos, e elas vivem nessa relação abusiva, né? Então, sim, é cultural e a gente precisa desconstruir isso por meio da educação. E a gente precisa, nessa educação sexual, falar sobre gênero, né? Que é o grande medo das pessoas. Né? Se criou uma grande confusão. E falar sobre gênero, veja só, Lena, você trouxe aí que a maioria dos abusadores são homens. E a maioria das vítimas são meninas, né? São meninas e mulheres. Se a gente pegar o fenômeno da violência sexual, sem ser especificamente dessa faixa etária. Isso é uma questão de gênero. Se a maioria dos abusadores são homens e a maioria das mulheres são vítimas, e a maioria dos abusadores, homens, não tem um transtorno, isso quer dizer que eles aprendem. Então está muito vinculado à nossa cultura e à educação. É um menino que é autorizado o tempo todo a objetificar o corpo da mulher. Se numa escola, uma menina, por exemplo, isso já aconteceu muito na minha realidade, uma menina vai com a calça com furinho no joelho. A menina é mandada para casa para trocar roupa e nunca se fala com o menino que ele não pode ficar olhando para o corpo da menina, que ele não pode querer colocar a mão no tal do buraquinho, que foi isso que aconteceu com uma aluna. Ela veio contar que na escola dela, a diretora pediu para ela voltar para casa. Veja, ela perdeu um dia de aula, ela perdeu 4 horas de estar na escola para ir para casa, porque segundo a diretora, falou que os meninos iam querer colocar o dedo no buraquinho da calça. Né? Então essa menina perdeu 4 horas de aula para privilegiar os meninos, para eles não terem distrações, porque ninguém ensina os meninos que não importa a roupa que a mulher está usando, ele não pode ficar olhando, né, para o corpo dela de forma maliciosa e não pode querer colocar o dedo só porque está com um rasguinho. Então falar sobre gênero é educar meninos e meninas. Isso não significa permissão, né? Isso não significa ser, Exato. Exatamente, Helena. Isso quer dizer, a gente precisa olhar a nossa realidade. Os dados são esses. A estimativa é que até 36% das meninas e 27% dos meninos até os 12 anos de idade já vivenciaram, estão vivenciando ou vivenciarão alguma situação de violência sexual. Isso não é pouca coisa. Se a maioria dos abusadores são homens e eles são autorizados socialmente, a gente pode fazer o processo inverso. Ou seja, educar meninos, pensar em novas masculinidades, em masculinidades positivas, para que eles não objetifiquem meninas, para que eles entendam o limite deles, para que eles não sejam ensinados que ser homem é exercer poder sobre alguém. Porque basicamente é isso que se ensina aos meninos. Quando a gente fala, por exemplo, segurem suas cabritas que o meu bode está solto. O que a gente quer dizer? Que as meninas têm que se recolher e se proteger, porque aos meninos está autorizado catar ou pegar ou avançar em qualquer fazer uma o que que eles tiver quiserem. solta, fazer o que quiser, né? Quando vem uma notícia na TV, por exemplo, né, de um estupro, menina foi estuprada, sei lá, voltando do baile funk. Esse menino ouve todo mundo em casa culpabilizar a menina. Ninguém fala que absurdo esse abusador ter feito isso. Fala-se que absurdo a menina voltar para casa 2 da manhã.
Ninguém Alguma coisa ela fez que deu em alguma coisa ela cima, fez. Era para que roupa. para que ele abusasse. Isso, como se os homens fossem uns coitados que tentam se controlar e não conseguem porque, poxa, a saia estava curta, estava bêbada, né? Estava 3 da manhã na rua. E uma coisa importante, Helena, existe esse mito também de que a maioria dos abusadores são homens por causa da testosterona. E que o homem não consegue se segurar, né? Ele tem mais impulso sexual do que a mulher. E não é assim que funciona. Veja que países como a Finlândia, a Suécia, que tem um índice baixíssimo de casos de estupro, quase inexistente, os homens lá têm testosterona também. Não existe uma diferença na genética deles. Por que que lá não acontece tanto estupro? Primeiro, claro que é uma sociedade organizada, todos têm suas necessidades de saúde, educação, né, muito bem com acesso, né, a população tem acesso a isso, a educação, né, sexual existe também nas escolas, o processo de consentimento, de entender o que é consentimento existe igualdade, uma maior igualdade de gênero se comparado com outros. É importante a gente perceber que se fosse uma questão genética, em países desenvolvidos ia acontecer estupro de qualquer forma. Né? Exatamente. E isso nos leva também a falar sobre uma outra questão. Como você disse, acontece, a violência sexual contra crianças e adolescentes acontece em todas as classes sociais, né? Acontece em todas as etnias, acontece nos dois gêneros. Mas uma coisa a gente precisa ver que são os agravantes. É claro que a pobreza e a miséria acabam sendo agravantes, a questão de raça também, né? Pelo nosso racismo estrutural, as meninas negras também são as mais afetadas aqui no Brasil. Então a gente tem que levar isso em conta também. A gente precisa de um questão que envolve uma relação de poder, e a gente tem culturalmente, né, um conceito de que essa população é uma população que deve obedecer, e eles também têm um aprendizado, né, de submissão, então isso se torna uma situação, coloca essas meninas numa situação de maior vulnerabilidade. Né? Sim, Só que para a gente se organizar, nós temos ainda 10 minutos. Porque o Instagram, depois de uma hora, o Instagram expulsa a gente. Corta a gente, né? Então, só para você ter uma ideia aí, para organizar o seu pensamento. Claro, acho que a gente já avançou bastante. Então, a gente falou sobre violência sexual, né? O que ela acontece com ou sem contato físico. Falamos sobre quem é esse abusador, né? A maioria de dentro de casa, a maioria, 90%, não tem um transtorno, então a gente não pode chamar de pedófilo, né? A gente chama de abusador ocasional, ele aprendeu em algum momento. Então, se ele é autorizado socialmente, a gente pode fazer o processo inverso na prevenção, que é ensinar meninos, é falar sobre masculinidades positivas, é parar de exigir dos meninos que não pode chorar, que tem que ser competitivo, que tem que ser machão, que tem que ser agressivo, porque isso traz um grande potencial para que esse homem frustrado no futuro, que não tem conexão com seus sentimentos, não tem empatia, ele tem o potencial de cometer violência doméstica, violência sexual. Então isso começa na educação. A gente precisa fortificar políticas públicas, a nossa legislação também, e a responsabilização desses autores de violência tem que acontecer. A gente tem que pensar num futuro, claro, o Brasil ainda não está pronto para isso, mas no tratamento desses autores, né? Porque eles são presos e na prisão eles não têm um processo de reflexão e aprendizado do que fazer com esse impulso sexual. Tomada né? de consciência do que aconteceu, né? Exato, porque eles vão sair da prisão, né? E a tal da castração química, as pessoas não sabem o que é. Elas acham que castração química é fazer algum procedimento cirúrgico e aí aquele homem não vai mais ter ereção. E não é isso. Castração química é hormônio, é uma injeção, não pode ser administrado por mais de 3 ou 6 meses, porque tem reações, né? No fígado, tem a depressão, então não pode, não é um remédio a longo prazo. E outra coisa, se é uma relação de poder, mesmo que esse homem não tenha ereção, ele vai cometer estupro de outras maneiras, com as mãos, com o objeto, seja com lá a boca, com a boca, exatamente, né? Então, a castração química,
ela não é uma política pública eficaz. A gente tem que pensar na prevenção, no enfrentamento, na educação de meninos e meninas, na responsabilização e também no tratamento desses autores de violência. E a gente precisa falar também quais são esses sinais, né, Helena? Acho que é interessante a gente falar dos sinais, dos comportamentos que a criança pode apresentar se ela está sofrendo abuso sexual, e a gente falar da importância da educação sexual para finalizar. Você vai me avisando aí, tá, Carol? 3 minutos, 2 minutos. Temos então, 8 minutos. Perfeito. Então vamos falar desses sinais que muitas vezes a criança não verbaliza, mas a gente pode perceber na dinâmica, seja na escola, né? A criança passa muito tempo na escola e às vezes é na brincadeira com os colegas, é numa atividade que ela acaba pedindo ajuda até de forma inconsciente. Então, uma criança que passa a ficar apática, comer demais ou para de comer, tem brincadeiras muito erotizadas, né? Com cunho erotizado, adulto, com bonequinhos, animais ou com outros colegas. Diferente daquela descoberta, né, que ali entre 3 e 6 anos a criança às vezes descobre o próprio corpo, o corpo do outro, e tudo isso é muito lúdico. Mas quando a criança vivencia violência sexual, o que ela propõe para os colegas, ou a maneira como ela brinca, lembra muito o universo erótico adulto, né? Então ela usa termos adultos, ela costuma usar força, ela costuma machucar os colegas, né? Quando uma criança faz isso, a gente não diz que ela é uma abusadora sexual, mas possivelmente ela é vítima e ela está reproduzindo a violência sexual. Por isso que tanto a criança que cometeu algo contra o colega, quanto aquele que sofreu, ambos são vítimas, tá? É assim que a gente trata essas situações. Criança que se masturba compulsivamente, mesmo que você oriente, a criança continua fazendo isso, fica com a área genital vermelhinha. A criança que passa a ficar muito agressiva. Os meninos têm maior tendência a ficarem agressivos do que as meninas. E não é um código genético também. É porque nós ensinamos os meninos a colocarem mais para fora, a serem agressivos com a violência e as meninas a serem mais passivas. Então, em um caso de violência sexual, pode ser que a menina se cale mais e o menino se torne mais agressivo, né, e cometa outros atos abusivos contra os colegas. Adolescentes que começam a se colocar em risco, arranjar briga na escola, fazer cortes, né, ferimentos na pele, seja cortes. Eu tinha uma aluna que se machucava nas coxas, que era bem a região que ela entendia, né, que o corpo dela reagia sem ela querer. Ela se machucava com garfo na parte da virilha. Então, fica muito atento a isso. Criança que aparece com hematomas. E sempre, além de perceber esses comportamentos, estar sempre conversando com a criança, se mostrar sempre à disposição, né, para acreditar na criança, para conversar, seja lá sobre o que for. Eu vou repetir que as pesquisas mostram que a criança que tem esse ambiente de diálogo sobre sexualidade em casa ou na escola, elas se mostram menos vulneráveis nessas pesquisas. Elas têm mais ferramentas para identificar a violência sexual e para pedir ajuda. Então, educação sexual, gente, não é ensinar a criança a fazer sexo, não é fazer a criança ter um espaço para ficar, né, rebolando até o chão, como as fake news ficam mostrando aí. Educação sexual é de acordo com a faixa etária, dá todas as informações que a criança ou adolescente precisam para o desenvolvimento saudável. Educação sexual é um direito, não é algo que nós deveríamos pensar se eles vão ter acesso ou não. É um direito, isso já está garantido na legislação. Exatamente. E além disso, além de ser um direito, né, Helena, é pela educação sexual que a gente tem as ferramentas mais eficazes de prevenção no que a gente pode acessar em relação à criança, a fortificação dela em todos esses ambientes. Então, falar sobre o corpo, falar que esse corpo reage, falar o que é prazer, porque se esse abusador tocar a criança e ela sentir isso, ela tem que saber que a culpa não é dela, que a culpa é do abusador. A gente precisa dar nome para esse corpo. Ela precisa saber de onde vêm os bebês. Isso não vai ficar, não vai tornar a criança erotizada por saber o que é a relação sexual. Pelo contrário, a criança vai saber que relação sexual, fazer bebês, é uma atividade de adulto. E que nenhum adulto pode fazer isso com ela. Então,
essas informações, a educação sexual tem um poder muito grande de prevenção. Tem ferramentas muito importantes para que eles saibam identificar, ter uma vida mais saudável, buscar ajuda. E a gente tem essa função, seja família, escola, tá? Escola também é um ambiente de educação sexual, porque se a criança sofre violência sexual no ambiente familiar, intrafamiliar, e fosse tarefa só da família, educação sexual, como é que ficariam essas crianças? Né? Então, a escola é um espaço. Até porque todas as pessoas que são significativas para a criança vai interferir na sua educação sexual, né? Porque a educação sexual, como você mesmo colocou, além do que a gente vai falar com ele, tem as atitudes que nós temos frente a ele, frente às situações que nós viramos modelo, né? E aí o nosso tempo está aqui acabando, Carol, mas eu quero dizer que, olha, um prazer imenso ter você aqui, junto com todo o pessoal aí que me segue, e eu acho que o conteúdo de hoje, ele veio, assim, dar uma ajuda bem grande para as mães. Eu amei estar aqui com você, e espero que a gente marque outras lives, né? Claro! Começar a ter aí algumas coisas mais específicas. Hoje a gente falou de uma forma geral, para contextualizar o abuso sexual, né? E divulgar aqui o livro da Carol, Pipo e Fifi, né? Que ajuda a ter uma ferramenta importante que vai ajudar todas as mães e pais a abrir esse diálogo com a criança sobre o abuso sexual. E tem um monte de material gratuito lá, Lena, no pipoefifi.org.br. Tem história, tem atividade para pintar, tem jogo de tabuleiro, tá tudo gratuito lá, o pessoal baixar e utilizar. Parabéns pelo teu trabalho, viu, Lena? Estou acompanhando e, assim, essencial a gente continuar essa caminhada. Oh, obrigada, querida, uma honra estar aqui com você, viu? Obrigada pelo pessoal aí que acompanhou a gente, né? Isso. Infelizmente não deu tempo para a gente abrir. É tanta coisa para a gente conversar. Pra falar, né? Mas é verdade. A gente hoje deu um panorama geral, né? E vamos divulgar isso aí para ele fica 24 horas ainda aqui no Instagram. Então quem não assistiu pode compartilhar, né, com outras suas amigas, com outras pessoas que vocês acham que esse conteúdo é para todas as mães, para todos os pais, para todas as pessoas que convivem com criança. E isso aí. Obrigada mais uma vez, Caroline. Foi um prazer imenso tê-la aqui comigo nessa live de hoje à tarde. Obrigada, querido. Foi só a primeira, né? Foi só a primeira. Foi só a primeira. Tá certo. Eu fiz a primeira com a minha filha, que é ginecologista, aí eu fiz uma com ela. Ai, que legal! Muito bom. Outro modelo, eu e ela no mesmo ambiente. E agora, assim, à distância, você foi a primeira. Foi ótimo. Ai, obrigada. Que legal, que legal. Tchau, Lena. Obrigada. Obrigada aí o pessoal que acompanhou. Obrigada. Valeu.